Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. E nós vamos continuar aqui no nosso cronograma, porque no nosso acróstico das ministrações para o ano, nós estamos na letra U da palavra frutificando. E para essa letra U nós buscamos o termo união. E também o foco deste domingo e dos domingos que se seguem é nós trabalharmos semeadura, plantio, preparação do solo, sempre usando a metáfora da palavra de Deus como uma semente poderosa e dos corações como solos que podem receber esta palavra, germinar, brotar, crescer e frutificar. Portanto, a nossa palavra nessa manhã vai nesse sentido, da semeadura e o que ela tem a dizer a respeito da união. Por isso o tema da mensagem de hoje é sementes da união. Sementes da união. E o texto que eu quero trazer para a nossa reflexão nesta manhã está no livro dos Salmos. E nós vamos ler o Salmo número 133, o Salmo muito conhecido daquele que ama a palavra, mas que nos traz uma riqueza de princípios e de ensinos que nós nos deleitamos toda vez que nos debruçamos sobre esse texto, sobre esses versículos, para aprender coisas importantes para a nossa vida. Então vamos lá para a leitura do Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós estamos acostumados a pensar que só existe união quando há reunião. E esse é um entendimento equivocado. Quando nós olhamos para um auditório como esse, vazio apenas de cadeiras, nós poderemos ser levados a pensar que não está havendo união, porque nós não temos aqui reunião. Eu quero dizer para você que reunião talvez seja a consequência da união. As pessoas não vão se reunir se não houver entre elas uma união, um propósito de pensamento, de motivação, de fé e assim por diante. Portanto, não pense você que pelo fato de não podermos nos reunir, nós estamos também impedidos de nos unir. Pelo contrário, é exatamente nesses momentos, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, em que nós não podemos nos reunir, é que nós devemos demonstrar ainda mais a nossa capacidade de nos unir. E talvez seja mais ou menos esse contexto quando Davi escreve este salmo, porque ele fala da alegria, do poder, da mobilidade e da dinâmica da união entre os irmãos. Porque ele escreveu num tempo em que reuniões públicas para cultuar e ouvir a palavra ainda era um elemento muito difícil. Eles não tinham essa logística que nós temos hoje, eles não tinham igrejas espalhadas por todos os lugares, eles não tinham pastores, homens e mulheres de Deus pregando a sua palavra para ensinar o povo. Portanto, reunir-se era um evento um tanto quanto escasso. Mas a união
era um fator presente no meio do povo de Deus. Por isso este salmo, entre outras coisas, ele exalta a união, a preciosidade que é a união entre os irmãos. E nós, observando os elementos deste salmo, encontramos uma simbologia muito rica. São aquilo que nós chamamos, para a nossa reflexão hoje, de sementes da união. E existe nesse salmo uma simbologia metafórica muito rica, que eu quero me debruçar com você nesta manhã, para que nós possamos entender o significado e a dimensão da união. Porque a união, ela produz sementes, e essas sementes precisam ser espalhadas para que possam brotar, germinar, crescer, desenvolver e frutificar, que é o objetivo final de uma semente. Em toda a palavra de Deus nós percebemos que a união é uma força poderosa que move as pessoas. E é interessante notar que essa união, essa força poderosa, ela pode ser usada para o bem, mas também pode ser usada para o mal. Por exemplo, nós podemos citar a questão da Torre de Babel, onde a palavra nos informa que todas as pessoas se uniram no mesmo propósito, no mesmo lugar, realizando uma mesma obra, mas essa obra não fazia parte dos planos de Deus. Então essa união semeou algo ruim, e Deus precisou intervir no curso da história, porque essa união estaria levando as pessoas daquele lugar, daquele tempo, a uma autodestruição. Mas a união, do ponto de vista daquilo que a palavra de Deus revela, daquilo que Deus deseja encontrar no seu povo, na sua igreja, é uma bênção poderosa. A união reúne pessoas, corações, pensamentos, planos, projetos, no mesmo propósito, numa mesma visão. E esse texto, através da sua simbologia, vai trazer para nós, pelo menos 5 aspectos interessantes que eu quero tratar nesta manhã, porque a união semeia coisas importantes na vida da igreja. Então, vamos lá. Primeiro ponto, primeira coisa que eu quero ver com os irmãos nesta manhã é que a união semeia o reino de Deus. A união semeia o reino de Deus. O primeiro elemento que eu quero destacar desse salmo é o próprio Davi. Ele não está descrito nas palavras do salmo, mas ele é o autor dessas palavras, inspirado por Deus, obviamente. Davi foi o segundo rei de Israel, ele é autor desse salmo, e na tipologia do Antigo Testamento ele representa Cristo e o seu reino. Por isso Jesus Cristo era aclamado diversas vezes como o filho de Davi. Ele era chamado por várias pessoas como filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque Jesus veio para estabelecer aquele reino que Davi simbologicamente implementou. Simbolicamente instituiu aqui na terra. E uma das características do reinado de Davi, que praticamente somente ele conseguiu, foi exatamente a união de todas as tribos de Israel. Quando ele assumiu, o reino foi dividido, mas ele conseguiu durante um certo tempo a união novamente do reino do norte e do sul, das tribos de Israel. Por isso, a união semeia o reino. Quando nós estamos unidos no mesmo propósito, nós vamos perceber que quando a igreja se une, quando a igreja tem propósito,
quando a igreja anda juntos, nós vamos espalhando a semente do reino. Porque aquilo que as outras pessoas que ainda não estão no reino precisam observar e compreender a respeito do reino, é que dentro desse reino as pessoas andam unidas. O apóstolo Paulo trouxe esse princípio quando ele escreve lá aos Colossenses, no capítulo 4, verso 11, ele diz assim: e Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. A primeira coisa que nós devemos aprender desse versículo é que esse Jesus que ele fala no começo aqui, não é o Jesus, o Cristo, mas uma outra pessoa com o mesmo nome. Aliás, o nome Jesus era comum naquele tempo. A segunda coisa é que nos versos anteriores, ele faz menção a outras pessoas, como por exemplo, Tíquico, Onésimo e Aristarco, que foram homens que pela união, cooperação e firmeza de propósito, auxiliaram o apóstolo Paulo a semearem o reino de Deus na Ásia Menor. Lugares como hoje nós conhecemos como Turquia, Armênia, Irã. Nesses lugares o reino de Deus foi semeado, e isso só foi possível por conta da união, da cooperação desses homens que trabalhavam junto com o apóstolo e missionário Paulo. Se não houvesse essa cooperação, esta união, talvez esse trabalho fosse seriamente prejudicado. Por isso, a união semeia o reino. Existem muitas coisas, muitas estratégias, muitos recursos, muitos planos que só podem ser levados adiante no que diz respeito a semear o reino em todos os lugares, quando existe esta união. Por isso, é possível, por exemplo, a nossa denominação ter missionários em praticamente todos os continentes, porque a igreja se une em torno desse propósito, financia esses homens e mulheres de Deus, e aí, neste momento, a união vai semeando o reino de Deus em todos os lugares. Por isso você deve levar esta disciplina, essa matéria adiante e com muita seriedade. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de homens e mulheres que se unam em torno deste grande projeto de evangelismo, de missões, mas para isso é preciso que a igreja esteja unida, cooperando e principalmente financiando com dinheiro, com recurso, esse grande projeto de semear o reino de Deus. Aqui Paulo está mencionando nominalmente homens valorosos que foram os seus cooperadores para que o evangelho chegasse até a Ásia Menor. A união semeia o reino. Nós fomos chamados para trabalhar não isoladamente. Nós fomos chamados para trabalhar em união. Por isso, o salmista está aqui exaltando as propriedades daquilo que é a união e do que ela representa e de tudo aquilo que ela pode conquistar para o reino de Deus. Quando você olha para os lados e percebe que existem parceiros do reino junto com você, pessoas às quais você pode contar num momento de dificuldade, pessoas que se unem em torno de um propósito, pessoas que querem, através da solidariedade, representar o reino de Deus, pessoas que estendem as mãos uns para os outros e resolvem caminhar juntas. Aí então está se estabelecendo uma união, e quando essa união está em torno de semear o reino de Deus em todos os lugares, esta união então alcança o seu propósito.
Você talvez não tenha o chamado, talvez não tenha os recursos, talvez não tenha o preparo para semear o reino de Deus fisicamente em todas as fronteiras, em todos os continentes. Mas existem pessoas que têm esse chamado, que têm esse preparo, mas talvez não tenham esse recurso. E esse recurso pode sair de você. E quando isso acontece, neste momento, existe então essa união de propósitos, onde um financia e o outro vai. E aí então, a união semeia o reino de Deus. Mas eu quero dizer para você que isso tem que começar dentro do seu espaço menor, dentro do seu campo de atuação, na tua casa, no teu bairro, na tua cidade, nos seus relacionamentos interpessoais. O reino precisa estar sendo semeado, para só então alcançar também, na mesma proporção, as outras fronteiras mais distantes da sua casa. Então a primeira coisa que nós podemos entender desses versículos do Salmo 133 é que a união semeia o reino. O reino de Davi é um tipo do reino de Cristo. Por isso ele é chamado Jesus, filho de Davi. Porque ele veio implementar o reino de Deus definitivamente na terra. E este reino reúne e une pessoas de todos os lugares, de todas as línguas, as tribos, os povos e raças, aos pés do Senhor Jesus. A segunda coisa que nós entendemos nesta simbologia deste salmo é que a união semeia a bênção. Ele fala aqui no verso 2 que a união é como o óleo precioso sobre a cabeça. Este óleo, do qual o salmista faz referência, é uma especiaria, ou melhor, um óleo preparado com 4 especiarias diferentes e que servia para a unção sacerdotal e real, comprovando que aquela pessoa estava sendo separada para um ministério específico e abençoado. Este óleo que descia sobre a cabeça do sacerdote e do rei quando eram ungidos, representava que Deus estava separando aquela pessoa para um ministério diferente. E aqui ele compara essa bênção como um óleo sendo derramado sobre os santos, todos aqueles que são separados para Deus. Na nova aliança, com Jesus Cristo que veio nos resgatar, nós temos uma unção que é sobre todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Todos aqueles que respondem positivamente ao chamado do Evangelho, todos aqueles que reconhecem que são pecadores e que fazem de Jesus o seu Salvador e Senhor pessoal, recebem esta unção também sobre as suas vidas, o óleo precioso do Espírito Santo sobre as suas cabeças. E essa união da igreja vai semeando também essa bênção sobre todos os que estão debaixo deste reino. Quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, verso 2, ele diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Olhe quantas bênçãos estão designadas neste versículo: corações consolados, plenitude de inteligência e conhecimento dos mistérios de Deus. Se nós fizermos uma pesquisa para ver quantas pessoas no mundo
desejariam ter essas coisas, nós iríamos perceber que a grande maioria dos pesquisados desejariam ter essas coisas. Desejariam ter corações consolados, desejariam ter plenitude de inteligência e desejariam o conhecimento dos mistérios de Deus. E aquilo que para nós parece algo grandioso demais, a palavra está informando que para mim e para você, que já entramos em aliança com Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, nós já temos disponíveis todas essas bênçãos em nossas vidas. Porque a união semeia essa bênção. Quando ele fala desse óleo que é derramado sobre a cabeça e que desce para a barba de Arão, representando aí o sacerdócio, nós compreendemos que dentro da nova aliança, dentro daquilo que Jesus Cristo estabeleceu, existe agora a questão do sacerdócio universal de todos os santos. Significa que eu e você somos agora também sacerdotes. A palavra de Deus declara que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, todos aqueles que estão unidos debaixo dessa nova aliança, podem ser também aqueles beneficiados por todas essas bênçãos. A bênção sacerdotal está sobre a sua vida, porque Jesus, o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz lá em Hebreus, está intercedendo por nós diante de Deus. E diferentemente do que era no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eu e você podemos adentrar ao Santo dos Santos, o lugar secreto, a presença poderosa de Deus, para fazermos as nossas orações, para adorá-lo em espírito e em verdade, para cultuar ao Senhor, para falar das grandezas de Deus, porque até neste momento, a palavra de Deus nos informa que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós não possamos ficar mudos na presença de Deus. A união semeia bênção. A união semeia o derramar do Espírito Santo sobre todos os que são filhos de Deus. A união permite que aquela unção que era individual na antiga aliança, seja agora coletiva na nova aliança, para todos aqueles que são filhos de Deus. Pois o Espírito Santo, que é simbolizado pelo óleo da unção, ele vem para dentro de cada um de nós, pela promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele habita dentro de nós, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ensinador, Ele é o nosso mediador, quando não sabemos nem o que vamos orar. A união semeia a bênção de Deus. A terceira coisa que nós aprendemos deste salmo a respeito da união é que a união semeia autoridade. Arão, descrito nesse salmo, cujo óleo é derramado sobre sua cabeça e desce para a sua barba e alcança a orla das suas vestiduras. Arão representa a origem da linhagem sacerdotal, ungidos sobre a lei. Simboliza a autoridade sacerdotal, porque se você se lembrar, na arca da aliança, um dos objetos que foram depositados dentro da arca foi exatamente o cajado de Arão que floresceu. Ele foi depositado ali. E é interessante essa simbologia, porque o cajado era feito exatamente
de uma madeira que já foi cortada e seca. A possibilidade de uma madeira seca brotar depois de cortada e aparelhada é praticamente nula. E eu digo praticamente porque, se houver uma intervenção sobrenatural, isso pode acontecer sem maiores problemas. Por isso, o cajado é símbolo de autoridade. O cajado de Arão é símbolo da autoridade que a igreja, o povo de Deus, representa neste mundo. Eu e você somos portadores de uma mensagem que pode transformar o mundo. Já parou para pensar nisso? Eu e você somos representantes de um reino que é superior a todos os outros que já existiram, que existem e que porventura vão existir nesse mundo. Sob nós está uma autoridade espiritual que não existe precedente nem comparável nessa terra. Certa vez convidaram o grande missionário e pregador Billy Graham para que ele usasse a sua popularidade e se candidatasse a presidente dos Estados Unidos. E ele disse o seguinte: eu não me rebaixaria da minha posição de pregador do Evangelho e representante do Reino de Deus para ser presidente da nação mais poderosa da terra. E ele não estava se excedendo em suas palavras. Ele não estava sendo arrogante. Ele estava apenas tendo uma compreensão clara que o reino de Deus é maior do que todos. Que ele tem sob seu comando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós que somos os seus súditos, os representantes desse reino nessa terra, temos uma autoridade espiritual. A palavra de Deus diz: eis que vos dou autoridade sobre todos os espíritos imundos, e nada vos fará dano algum. Significa dizer que as hostes espirituais da maldade, as armadilhas de Satanás, todo o esquema desse mundo, tudo que se levanta contra o reino de Deus, já está destruído e fadado ao fracasso, porque sobre este reino e sobre aqueles que fazem parte desse reino está uma autoridade que não pode ser questionada em momento algum. Por isso, quando a igreja se une em torno dessa verdade, ela descobre que sobre ela tem essa autoridade. E aí então ela começa a experimentar aquilo que talvez nunca experimentou antes. Quando nós vamos para Atos capítulo 4, versos 24 a 31, nós lemos o seguinte: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. E tendo orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A autoridade que está sobre todos aqueles que estão unidos em torno deste propósito, ela não vem da terra, é uma autoridade sobrenatural. Quando Jesus foi sentenciado e questionado pelas autoridades, o rei disse o seguinte: você não sabe que eu tenho autoridade para soltar ou para condenar você? E Jesus respondeu: nenhuma autoridade você teria se do céu não fosse dada. Em outro momento ele diz assim: eu poderia rogar ao meu Pai e Ele enviaria legiões de anjos se quisesse. Mas ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ou seja, aqueles que pensavam que tinham autoridade no julgamento de Jesus, aqueles que imaginavam ter algum poder, fossem eles reis,
representantes, senadores, o sinédrio, ninguém tinha sequer qualquer autoridade sobre a vida de Jesus. Porque no reino dele, a autoridade vem de cima. Tudo é designado pelo Pai das luzes, sobre o qual não há qualquer sombra de variação. E aqui nós vemos, nesse texto de Atos, a igreja unida, a igreja em união, a igreja buscando unanimemente a presença de Deus. E quando eles em união oraram e clamaram ao Pai, ao Senhor Jesus, o lugar em que eles estavam tremeu, houve um pequeno terremoto naquele lugar, e eles foram cheios da autoridade do Espírito Santo, e saíram com ousadia, anunciando a palavra de Deus. E sabem por que era necessário essa ousadia? Porque no momento em que eles estavam vivendo, a perseguição era cruel, e aqueles que falassem de Jesus ou do caminho, eram mortos, presos, torturados, desapareciam simplesmente. A união semeia a autoridade. Você só vai ter a percepção clara da autoridade que Deus designou à sua igreja, quando essa igreja estiver em união. Talvez a igreja como um todo tenha enfrentado alguns fracassos, algumas derrotas, um avanço muito medíocre. Talvez a igreja tenha experimentado uma influência pífia na sociedade em que ela vive, porque exatamente falta esta união que nós encontramos em Atos capítulo 4. De fazer com que o lugar onde a igreja está seja abalado fisicamente, espiritualmente, e toda essa união possa redundar num revestimento sobrenatural do Espírito Santo, para com ousadia anunciar a palavra de Deus. Somente a união pode semear este nível de autoridade. Mas tem uma outra coisa que a união semeia. A união semeia provisão. O Salmo continua falando que a união dos irmãos é como o orvalho do Hermon. E quem ouvia esta declaração no tempo em que o Salmo foi escrito, e também muitos séculos depois, e quem mora ainda naquela região, entendia exatamente essa comparação poética maravilhosa. Porque se nós sabemos que a água é o bem mais precioso em todos os lugares do planeta, ela o é ainda mais em lugares secos. A briga por água em lugares áridos pode gerar até guerras, porque aquele que detém a água detém a vida. E aqui Davi está trazendo uma provisão poderosa de Deus que vinha através do orvalho desse monte chamado Hermon, que em épocas do ano congelava, mas este orvalho congelado ele descongelava e começava a descer monte abaixo, formando pequenos riachos, e esses riachos se encontravam e formavam rios, e esses rios regavam a terra, regavam os vales, regavam as plantações, davam possibilidade de dar de beber ao gado, às pessoas, e por causa disso, e somente por causa disso, a vida naquele lugar era possível. Portanto, toda vez que alguém olhava para o Monte Hermon, ele sabia que dali vinha a sua provisão. Porque se não descesse água do orvalho do Hermon, todas as pessoas que moravam nas planícies e nos vales teriam que se mudar dali ou morreriam, porque sem água ninguém vive. E aqui o salmista está comparando a união dos irmãos
como a provisão de Deus que desce em forma de água para matar a sede das pessoas. A união é comparada como a água que desce e traz para cada um de nós o que mais nós precisamos. Pense nas suas necessidades mais básicas, pense nas suas necessidades mais urgentes, e você vai encontrar na bênção da união essa provisão que vem decorrente da união. Ela pode transitar por vários níveis. Quando a igreja está unida, a provisão de Deus pode vir através dos nossos braços para socorrer aqueles que precisam. Isso pode ser um alimento, isso pode ser um remédio, isso pode ser um aconselhamento, um direcionamento, isso pode ser uma oração, um abraço, a bênção de Deus como provisão sobre a sua vida. E a igreja precisa estar unida em torno deste propósito para entender que somente a união do povo de Deus pode semear provisão na própria igreja e também para aqueles que estão fora. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 9, nós lemos nos versos 1 e 2. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, do qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. A igreja estava unida em torno de uma campanha de socorro a outras igrejas que estavam passando por um período de fome. E aqui Paulo está dizendo que as igrejas que se uniram em torno desse propósito e arrecadaram víveres, provisões, alimentos, roupas e dinheiro, socorreram as outras igrejas. Isso só foi possível por causa da união que possibilitou a provisão. Os braços de Deus nessa terra querem se manifestar através dos nossos braços. A mão de Deus que quer operar nessa terra deseja se manifestar através da minha mão e da sua mão, acolhendo o necessitado, abraçando aquele que sofre e chora, acariciando uma criança, estendendo a mão àquele que está caído, levando recursos para aquele que está faminto, abençoando e impondo as mãos sobre aquele que precisa da bênção de Deus. E a igreja, quando estiver unida neste propósito, a provisão de Deus virá de todas as formas, de todas as fontes, segundo a necessidade de cada um, quando a igreja entender esse princípio poderoso. A união semeia a provisão. A provisão que vem de cima. Quando o hebreu olhava para o cume do monte, ele sabia que a água descia de lá. Mas ele entendia também que acima do monte estava o poder sobrenatural de Deus, que possibilitava que aquele fenômeno maravilhoso continuasse existindo. Por isso o outro salmo diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é o monte Hermão que traz a provisão, não é o gelo que descongela e forma água, que é a provisão. Isto é o objetivo final, mas quem dá a provisão é o Senhor de toda a terra, que fez não somente o monte Hermon, mas a água e as pessoas que bebem dessa água. E Davi compara maravilhosamente a união dos irmãos
semeando a provisão sobre todos aqueles que estão debaixo da bênção de Deus. A igreja estava unida. Deus abençoou e puderam então separar provisão para os necessitados. No caso do texto que nós lemos da carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 1 e 2. Quanta coisa linda a união da igreja já efetuou nessa terra. Quantos feitos maravilhosos o poder de Deus já operou nesse mundo pela união dos irmãos. Muitas coisas ainda podem ser feitas. Muitas coisas com certeza Deus fará. Mas é preciso que a igreja tenha consciência que a união semeia a provisão. Talvez seja por isso que Deus diz na sua palavra: fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E este pão e este amparo chegará até o justo necessitado, pela união da igreja, pelo poder que vai efetuar através da minha vida e da sua vida, pelas nossas mãos que devem ser consagradas para este serviço. Mas existe um quinto elemento aqui. A união semeia também a inclusão. O salmista fala primeiro do Monte Hermon, como o orvalho que desce desse monte, que está lá no norte da terra de Israel. E essa água então desce, forma riachos, ribeiros, irriga principalmente o rio Jordão. Mas ele fala de um outro monte, o Monte Sião. E este Monte Sião está ao sul de Israel. Isso nos dá a compreensão que esta bênção passa por todo o território, que esta água passa abençoando todas as vidas, que todas as pessoas que estiverem por ali podem se beneficiar desta provisão. Por isso a união também semeia a inclusão. Monte ao norte, Monte Hermon ao norte, Monte Sião ao sul, onde está Jerusalém. Todo o território de Israel era irrigado por essa provisão maravilhosa de Deus, que era a água. E por que nós podemos falar sobre inclusão? Porque inclusão é uma das palavras da moda já há algumas décadas. Em que pese a importância desse conceito, a sua aplicação muitas vezes tem sido usurpada. Porque inclusão não é privilégio para um em detrimento do esquecimento do outro. Mas com Deus é diferente. Com Deus, inclusão é inclusão em todas as suas acepções. Quando Deus diz que inclui, é porque Ele não deixa nada nem ninguém de fora, a não ser que essa pessoa não deseje ser incluída. Muitas pessoas, principalmente nesse momento de crise, de pandemia, começam a perguntar, e talvez os seus corações amargurados comecem a questionar Deus. É sempre assim, né? Quando as coisas vão mal, eles já querem encontrar um culpado, e este culpado geralmente é Deus, até para aquelas pessoas que não creem em Deus. E aí essas perguntas surgem, o porquê, e a resposta é, uma das respostas possíveis é, que a maioria das pessoas, infelizmente, decidiu viver fora da bênção. Não querem compromisso com Deus, com a sua palavra e com a sua igreja. Não querem se adequar aos padrões do reino de Deus. Não querem se submeter às leis que regem o reino de Deus e que são diferentes
das nossas leis particulares e das leis, muitas vezes, dos países. Por conta disso, a maioria fica de fora. Mas quando a palavra de Deus fala de inclusão, e há um texto muito bonito que nós podemos ler em Atos capítulo 2, versos 1 e 4, e depois 5 e 8. Esse texto, entre outras coisas, fala lindamente sobre inclusão. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, olha aqui a união de novo, no mesmo lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E depois no verso 8, como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Se você quer achar um texto que fala sobre a inclusão no reino de Deus, da parte de Deus, que é oferecida pela união, você tem que estudar esse texto. Primeiro, que os apóstolos, depois da partida de Jesus, da sua subida aos céus, estavam unidos, concordemente, no mesmo lugar. E por causa disso, em obediência àquilo que Jesus tinha falado, eles começaram a orar e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar das grandezas de Deus. Mas aconteceu algo tremendo que é inclusivo e que vem da parte de Deus, porque o texto diz que naquele lugar, naquela cidade, estavam pessoas de praticamente todos os lugares do mundo. E para incluir essas pessoas, cada uma ouvia o discurso na sua própria língua materna. Certa vez eu ouvi um filme que falava sobre os tradutores da ONU. E é interessante porque ali, naquela casa, se recebe representantes de praticamente todos os países. E às vezes é necessário um tradutor, uma pessoa que domine aquela língua para traduzir o que está sendo falado. Hoje nós temos isso por muitos aplicativos, mas tempos atrás não era assim. E algumas línguas pouco faladas, alguns dialetos mais raros, era difícil encontrar alguém que dominasse aquele dialeto. Era mais fácil alguém que falasse aquele dialeto, aprendesse o inglês para discursar em inglês. Então, a questão da língua sempre foi um problema. E isso decorrente de algo que já falamos aqui nessa mensagem, a união para o mal que redundou na Torre de Babel, onde as línguas foram confundidas. Mas aqui é diferente. Aqui estavam reunidos em Jerusalém pessoas de praticamente todos os lugares habitados do mundo, e quando, na união dos apóstolos e debaixo da unção do Espírito Santo, eles começaram a pregar o reino de Deus, cada um ouviu na sua língua materna, porque isto é união que semeia a inclusão. É Deus incluindo todas as pessoas, possibilitando que todas elas pudessem ouvir na sua própria língua a respeito das grandezas de Deus. A união semeia a inclusão. Um dos princípios do reino de Deus é que todos aqueles que quiserem podem se achegar. Todos aqueles que quiserem podem ser incluídos. Todos aqueles que desejarem podem fazer parte. Porque aqui nessa união, a inclusão pode ser sentida, experimentada, vivenciada. A água que descia do Hermon irrigava todo o território de Israel. Porque Deus
na união dos irmãos, incluía todas as pessoas. Quando é que nós vamos parar para pensar a respeito do princípio da inclusão, mas nos parâmetros do reino de Deus, e não daquilo que tem sido falado e propagado? Quando é que nós vamos pensar que, quando a igreja está unida, o propósito da inclusão, ele alcança todos os limites e todas as fronteiras da terra, sejam elas físicas, culturais, linguísticas, econômicas? Temos muito que avançar ainda. Por isso, falar a respeito de união é tão importante. Por isso é preciso distinguir união de reunião. Talvez Deus esteja dando um recado com essa situação, para que nós possamos pensar na diferença dessas duas coisas, para que nós possamos experimentar união sem reunião, para que quando houver união, a reunião possa ter o seu significado maior. O ajuntamento solene, e não somente a presença de pessoas num único lugar, para cumprir um ritual, um protocolo, um desencargo de consciência. Para concluir, nós poderemos dizer que a união gera sementes poderosas. E essas sementes geram muitos frutos. Falamos de alguns aqui nesta manhã. A desunião, pelo contrário, gera aridez. Aridez de coração, aridez de sentimentos, aridez de experiências espirituais com Deus, aridez de fé, de amor, de esperança. É preciso que nós, através da união, venhamos a regar os corações e as mentes áridas, para que a vida de Deus volte a brotar nessas pessoas, e eles possam experimentar as grandezas do reino de Deus. Vivemos tempos difíceis em que a união da igreja está sendo provada, e infelizmente, em muitos casos, reprovada. Se queremos experimentar o reino, a bênção, a autoridade, a provisão e a inclusão, nós precisamos praticar a união. E não somente isso, permanecermos unidos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que as palavras do salmista possam ecoar na sua mente e no seu coração. Que o Espírito Santo possa complementar aquilo que não foi possível pelos limites do tempo, do vocabulário, da intelectualidade humana. Porque Ele fará isso com certeza, na sua vida, no seu coração, se você deixar.